Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, onde nós temos o relato da entrega da lei de Deus ao povo de Israel. Êxodo, capítulo 20. Ouçamos a leitura. Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Queridos, até aqui a leitura da palavra de Deus. Amanhã, se Deus permitir, no expondo as Escrituras, eu farei a exposição do restante do capítulo 20. Hoje nós vamos nos concentrar no que nos é dito aqui a respeito da entrega da lei propriamente dita. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que nos revela esse evento antigo, profundo, misterioso, fundante. Nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos literalmente ver as maravilhas da Tua lei, que nós possamos entender por que o Senhor a deu, o que é que ela significa, de que maneira se aplica a nós hoje, diante do Evangelho, para que cada um de nós, nessa noite, possa honrar-Te, vendo a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua santidade, que cada um possa se examinar diante da Tua santa lei, que cada um de nós esteja resolvido a Te agradar no caminho da obediência. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nos capítulos anteriores, nós lemos a libertação do Egito através de Moisés, quando Deus se manifestou em grande poder e glória, trazendo pragas sobre o Egito, e depois fazendo com que o seu povo atravessasse o Mar Vermelho a pé enxuto. E durante 3 meses, a entrega da lei foi 3 meses depois do Êxodo, durante 3 meses Deus havia sustentado esse povo ali no deserto, dando água da rocha, pão do céu, codornizes, carne para que eles pudessem comer. Até que finalmente eles chegam ali no deserto do Sinai, a cordilheira, ao amontoado de montanhas, de montanhas, com redundância, onde está o Monte Sinai em algum lugar. Nós não sabemos com precisão onde fica. Mas ali Moisés traz o povo até o sopé do monte, até a base do monte, e diz ao povo que Deus haverá de se manifestar em glória diante deles. E Deus então desce sobre o Monte Sinai, desce em fogo. E junto com isso vieram trovões, vieram relâmpagos, o som como de uma trombeta estridente, e o Sinai pegou fogo, começou a arder e rolos escuros de fumaça começaram a subir. A glória de Deus era tão grande e a sua manifestação era tão terrível que o povo disse a Moisés: nós não vamos chegar perto não,
Fale, Moisés, que Deus fale com você, e você nos diz as palavras de Deus, porque quem é que pode chegar perto desse Deus terrível, desse Deus santo, desse Deus glorioso? O povo temeu e pediu um mediador, que já é uma figura de Cristo, já é um tipo daquilo que o Senhor Jesus haveria de fazer, sendo o mediador entre nós e Deus. E então Deus chama Moisés para dentro da nuvem escura que estava no alto do Monte Sinai, e ali ele fala, dali Deus fala, sua voz se ouve, não só a Moisés, mas todo o povo ouviu a voz de Deus, e aí Deus anuncia aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Deus traz a sua lei diante do seu povo. Deixe-me ver então com vocês alguns pontos importantes aqui nesse relato e o que é que eles têm a nos dizer para hoje, qual a sua validade para hoje. Em primeiro lugar, vamos ver a introdução. A introdução está aí nos versos 1 e 2. Então, o então aqui é depois que Moisés sobe no monte, o povo está ali na base do monte, sentindo aquele temor diante da grandeza de Deus. Então, Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui é o prólogo, isso aqui é a introdução que Deus faz antes de dar a sua lei ao seu povo. E isso aqui é muito significativo e há uma lição preciosa para nós aqui, que vai encaminhar todo o restante da Bíblia naquilo que diz a respeito da salvação. Diz que que Deus falou todas essas palavras da lei. Os 10 mandamentos, eles são conhecidos em hebraico, literalmente as 10 palavras. As 10 palavras. Deus pronunciou as 10 palavras, provavelmente cada uma delas dando início a todo o mandamento, onde então a sua vontade era revelada. Ele começa os mandamentos se apresentando, como lemos aí no verso 2. Deus falou todas essas palavras, e nesse sentido ele já se distancia dos deuses egípcios e os deuses da terra de Canaã, porque eram ídolos mudos, que não falavam, feito de pedra, barro, pau, ouro, pedra preciosa, mas não falavam, mas Deus falou do alto do monte, e o povo ouviu a voz de Deus. E Deus, na sua voz, anunciou quem ele era. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, tradução da palavra Yahweh, que é o nome com o qual Deus havia se revelado a Abraão e a Moisés, cerca de 40 anos antes, nesse mesmo local, no episódio da sarça ardente. Moisés perguntou: quem é o Senhor? Que nome eu vou dar aos israelitas lá no Egito para dizer que o Senhor me apareceu? E Deus disse: eu sou o que sou. Diga aos israelitas que Yahweh, eu sou, apareceu a você, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aqui Deus lembra ao povo: eu sou Yahweh, eu sou o Senhor, eu sou o Deus dos seus pais. E em seguida ele acrescenta: eu sou o Senhor, seu Deus. Com isso, invocando a aliança que Deus havia feito com Abraão e com a sua descendência. Ele é Deus, mas em particular ele tem um povo de quem ele é Deus. Aqui há uma união entre o povo e Deus. Eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus de vocês. Deus se apresenta, lembra o que ele fez: tirei vocês da servidão, da escravidão lá no Egito, tirei vocês debaixo de Faraó, e se apresenta como sendo o Deus da aliança. E só então Deus dá os mandamentos. Isso aqui é muito instrutivo. Em todas as outras religiões, você primeiro tem que cumprir os mandamentos para poder ser liberto, salvo, perdoado ou receber alguma benesse de algum Deus. O cristianismo, que é a continuidade histórica do judaísmo, é a única religião diferente. Nós somos a única religião em que primeiro Deus vem, Deus salva, Deus chama para si, Deus faz uma aliança, Deus liberta, e só depois Deus diz: agora você vai fazer isso, isso, isso e isso, porque eu libertei você, eu tirei você lá do Egito, eu trouxe você para esse monte entrando em pacto com você.
Então, por isso, por tudo que eu fiz, você vai me obedecer. Chama-se religião da graça. E o cristianismo é a expressão, é a consumação dessa ideia que está aqui. No cristianismo, Deus envia o seu Filho para nos salvar. E depois ele diz: seja digno da graça que você recebeu em Cristo Jesus. Ande de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Primeiro Deus se apresenta, Deus diz o que Ele fez pelo povo e em seguida Ele dá os seus mandamentos. Os mandamentos podem e são geralmente divididos em duas partes ou duas tábuas. A primeira tábua contém os 4 mandamentos referentes a Deus e ao seu culto. E a segunda tábua contém 6 mandamentos relacionados com o meu próximo. Na verdade, essa é apenas uma divisão didática, porque tudo aquilo que tem a ver com Deus tem a ver com o meu próximo e vice-versa. Então, não podemos forçar muito essa separação. Ela é didática, entretanto, e nos ajuda a compreender o que é que Deus revelou aqui. E é interessante notar que Deus começa dando os mandamentos a respeito dele. Por quê? Porque ele é a prioridade em nossa vida. Só depois de dar 4 mandamentos sobre ele e sobre seu culto, é que ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, Deus tem o primeiro lugar em tudo. Na minha vida, no meu culto, no meu negócio, naquilo que sou, no que faço, nos relacionamentos. Como Jesus mais tarde diria: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os 4 primeiros mandamentos, eles então se relacionam com a pessoa de Deus e a maneira pela qual Deus deseja ser adorado, o que já nos ensina uma coisa muito importante. Deus não pode e não aceita ser adorado de qualquer maneira. Nós não podemos inventar modos de adorar a Deus. Sinceridade, nesse ponto, não basta. Você pode ser sincero, mas está adorando a Deus da maneira errada. Deus zela pelo seu culto, e Ele revelou de que maneira esse culto deve proceder. Os 4 primeiros mandamentos, eles têm a ver com isso. Eles não são exaustivos, ou seja, nós não temos tudo sobre o culto a Deus nesses 4 mandamentos, mas eles nos dão as bases principais do culto que Deus deseja e aceita. O primeiro mandamento, então, ele ensina a quem os israelitas deveriam adorar. Primeiro mandamento, no verso 3: não tenha outros deuses diante de mim. Quando vocês adorarem, vocês vão adorar a mim, não outros deuses. E eles conheciam esses outros deuses. Eles tinham acabado de sair do Egito. O Egito era cheio de divindades. Os egípcios adoravam Faraó, adoravam o rio Nilo, adoravam o boi Apis, adoravam o pássaro preto Ibis, adoravam crocodilo do Nilo. Todas as criaturas que você pode imaginar eram um deus no Egito. Deus disse: você não vai ter esses deuses diante de mim. Ou seja, você não vai adorar esses deuses, você não vai invocar o nome deles, você não vai dirigir orações a esses deuses. E além disso, esses deuses do Egito ficaram para trás. Mas na terra prometida, para onde eles estavam caminhando, havia também muitos deuses. A terra já estava povoada por 7 a 10 nações: cananeus, amorreus, perezeu, filisteu, é uma lista enorme aí de nações idólatras. Cada uma tinha mais deuses do que a outra. Olha o nome de alguns desses deuses que nós temos no Antigo Testamento: Baal, Azerá, Astarote, Dagon, Moloque, Quemos, Milcom, Tamuz, Bel, Nebo, Rimon, Merodach, Nisroque, Sucote Benode, Nergal, Azima, Adrameleque, Anameleque. Eram os deuses das nações que estavam na terra, para onde eles iriam se encaminhar e onde iriam morar. Por isso o primeiro mandamento começa definindo quem é o objeto do nosso culto. Nós cultuamos somente Yahweh, que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a nenhum outro Deus. Nós não nos curvamos diante de nenhuma outra divindade, nenhum santo, nenhum intercessor.
nenhuma suposta divindade. Deus é o centro do culto. A Ele e a Ele somente nós devemos adorar. Não terás outros deuses. Ter um Deus significa crer, adorar, servir e obedecer a uma divindade. Significa ser identificado com aquela divindade. Os israelitas deveriam adorar somente ao Deus que os tirou da terra do Egito. O primeiro mandamento tem a ver com a pessoa, ou com quem nós vamos, ou a quem nós vamos prestar culto, obediência, lealdade, com quem nós vamos nos identificar o restante da nossa vida. O segundo mandamento ensinava os israelitas como esse Deus deveria ser adorado. Verso 4, não faça para você imagem de escultura. E aí ele continua dizendo que essas imagens, elas não podem ser, elas são imagens de qualquer coisa, não pode ser de nada sobre a terra, embaixo da terra, no céu, nas águas. Não adore essas coisas, não preste culto a elas. O segundo mandamento diz de que maneira os israelitas deveriam adorar a Deus, ou seja, quando eles estavam ali no monte, eles ouviram a voz de Deus, mas eles não viram forma nenhuma. Deus não apareceu em forma nenhuma, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. As manifestações de Deus no Antigo Testamento nós chamamos de teofanias. São manifestações provisórias de Deus, assumindo alguma forma física para poder comunicar melhor a sua mensagem, como por exemplo a sarça ardente. Mas Deus é Espírito puríssimo, puríssimo. Portanto, Ele não pode, não quer e não deve ser adorado através de qualquer representação que nós façamos dele com o objetivo de prestar culto. Os israelitas, portanto, deveriam se abster de fazer imagens de Deus para adorá-lo. Esse mandamento é tão contundente e ele é tão óbvio de que nós não devemos ter imagens no culto a Deus, que o catolicismo romano simplesmente tirou esse mandamento da lista dos 10 mandamentos. Se você ler o Catecismo de Nova York, que foi ratificado recentemente, ele tira o segundo mandamento, coloca o terceiro no lugar do segundo e divide o 10º em 2 para poder dar 10. Divide o 10º em 2 para poder dar 10. Mas se você ler, na lista do catolicismo romano, não tem o mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Tão óbvio é o ensinamento aqui. Deus é Espírito e Ele não pode ser adorado através de imagens de pessoas, de santos, de anjos ou representações da Trindade. Ele não pode ser adorado através dessas coisas. E a razão que ele coloca aqui está aí no verso 5, é o zelo que Deus tem pelo seu culto, quando Ele diz, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, eu sou Yahweh, aquele Deus que vocês ouviram a voz, sou Deus zeloso, eu zelo pelo meu culto, e que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, o filho do idólatra, ele vai sofrer. O neto do idólatra vai sofrer. O bisneto do idólatra vai sofrer, porque Deus castiga os idólatras até a 3ª e 4ª geração. Ainda ontem uma pessoa chegou para mim e perguntou, pastor, eu queria fazer uma pergunta, bem rápido, nunca é. Aí dizia assim, bem rápido, eu quero fazer uma pergunta. O senhor acredita em maldição hereditária? Eu digo sim. Está muito claro no livro de Êxodo. Deus castiga o castigo dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas, aqui vem o mais, eu preciso explicar. Se o filho, vendo a idolatria do pai, vendo o culto errado do pai, se converte e abandona a idolatria para servir a Deus Espírito e verdade, então a maldição está quebrada. Não precisa fazer nenhuma cerimônia, não precisa ir para a igreja nenhuma para quebrar a maldição, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas se os filhos andam nos caminhos do pai, se perpetuam na família a idolatria, então você pode saber que Deus não está satisfeito e que cedo ou tarde a ira dele vai pesar. Se não aqui nesse mundo, no dia do juízo, haverão de prestar contas ao nosso Deus. A razão, portanto, é que Deus zela pelo seu culto.
mas também ele diz que abençoa até 1000 gerações aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Amar a Deus nesse contexto significa adorá-lo do jeito que ele deseja ser adorado. E aí também a promessa de bênção por geração em geração. Ame seus filhos, ame seus netos e a sua posteridade. Abandone as imagens, abandone os ídolos. E eu estou dizendo isso não somente aqui, mas para aqueles que estão acompanhando pela internet. Abandone qualquer tipo de culto onde Deus é representado ou Deus é procurado mediante imagens e representações feitas com o objetivo de adoração. O terceiro mandamento, também sobre o culto, ele ensina a atitude com que os israelitas deveriam adorar a Deus. Está aí no verso 7. Primeiro mandamento, quem a gente adora. Segundo mandamento, como a gente adora, em espírito e em verdade. Terceiro mandamento, a atitude que a gente deve ter. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é que isso significa, tomar o nome de Deus em vão? No culto a Deus, os israelitas usavam o nome dele, Yahvé, ou Yahweh, em oração, em clamores, em cânticos, durante os sacrifícios e na pregação, no ensino da palavra de Deus, primeiro por Moisés, depois Arão e pelos levitas. Os israelitas faziam votos diante de Deus, como circuncisão dos filhos, casamento, consagração. Em tudo isso era usado o nome de Deus. Tudo isso deveria ser feito com fé, em amor e com sinceridade. O que Deus está proibindo aqui é a hipocrisia, a insinceridade, o fingimento. A razão é que Deus não vai ter você por inocente, pois Ele conhece o seu coração. Se você vem ao culto e você está cantando, você está recitando a palavra de Deus, você está participando das orações, mas seu coração está em outro lugar, sua mente está em outro lugar, você está falando o nome de Deus sem propósito, sem que seja algo do coração, você está quebrando esse mandamento. Deus quer que quando nós cheguemos diante dEle, nós cheguemos com sinceridade, em verdade, para não tomarmos o seu nome em vão. Os judeus entenderam isso aqui, mas tomaram uma conclusão errada. No judaísmo posterior, eles não falavam mais o nome de Deus, que era chamado o tetragrama sacro, porque no hebraico são 4 consoantes, Yahweh, 4 consoantes. Aí o que é que eles fizeram? Pegaram o nome, as consoantes de Yahweh e as vogais de Adonai, que é outro nome na Bíblia para Deus, e juntaram de onde vem a palavra Jeová. É exatamente consoantes de Yahweh com as vogais de Adonai. Por que eles fizeram isso? Porque eles não pronunciariam o nome de Deus, com medo de quebrar esse mandamento. Nós não precisamos chegar nesse ponto, né? Hoje em dia, os judaizantes, eles não falam Deus, eles falam Dus, né? D-U'-S, para não dizer o nome de Deus. Eu creio que isso é absurdo, não chega a esse ponto. O ponto do mandamento é que quando você usar o nome de Deus, você faça com sinceridade, faça com verdade. Se você fizer um voto a Deus, usando o nome de Deus, cumpra. Votos, pastor? Sim. Quando você batizou o seu filho, você jurou diante de Deus que ia criá-lo nos caminhos do Senhor. Quando você foi batizado, professou a sua fé, você também fez promessas diante de Deus. Quando você se tornou oficial da igreja, você fez promessa diante de Deus. Quando você casou, você usou o nome de Deus nessa santa aliança em que você entrou. Então não use o nome de Deus em vão. Quando você o pronunciar, faça com sinceridade, com verdade, sem fingimento. Em outras palavras, Deus não aceita o culto hipócrita, mas o culto que vem do coração, de verdade, em atenção ao nome dele. Vamos agora para o próximo mandamento, o 4. Primeiro, quem você adora. Segundo, como adora. Terceiro, a atitude. E quarto, quando. O 4º mandamento determina o dia em que eles deveriam descansar e cultuar o Senhor. Do verso 8 até o verso 11, vou ler só a primeira parte. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. E em seguida Deus diz que nesse dia que ele separou dos demais, o israelita não deveria fazer obra nenhuma daquelas coisas que ele fazia durante a semana, mas que ele separaria aquele dia para descanso.
A razão é, verso 10, porque esse dia é o sábado dedicado ao Senhor, o que implica que nesse dia o israelita haveria de ter um culto especial, um culto voltado para Deus. Não quer dizer que durante a semana ele não tinha isso, porque durante a semana, todo dia, pelo menos 3 vezes por dia, os israelitas tinham que orar e buscar a Deus, geralmente se voltando para o templo, local do templo. Lembra de Daniel, quando foi passado aquele decreto de que ninguém podia orar a outro Deus que não fosse o rei? Daniel abriu as janelas em direção a Jerusalém, se ajoelhou e orou. Ele estava cumprindo a prática judaica de orar durante a semana, prestar culto a Deus durante a semana. Esse culto aqui, culto a Deus pode ser qualquer dia da semana, mas isso aqui é uma convocação pública, é o culto público, quando o povo de Deus é convocado para se reunir no mesmo lugar, para prestar culto a Deus, para ouvir a palavra de Deus e ser instruído. E o dia era o dia de sábado. Portanto, eles deveriam separar esse dia para descanso e para o culto a Deus. É o dia de oferecer sacrifícios, reunir-se em assembleia para escutar a palavra de Deus. A razão que é dada aqui está aí no verso 11, porque Deus descansou no 7º dia, depois de ter criado o mundo em 6. Por isso, ele abençoou e santificou esse dia. Não vai ser meu ponto nessa noite, porque o tempo não dá, mas esse mandamento, ele tem um caráter profético diferente dos demais, porque ele prenuncia o descanso eterno que nos foi dado por Cristo quando Cristo ressuscitou. E é por isso que nós entendemos que na ressurreição de Cristo, esse mandamento do sábado, ele recebe o seu pleno cumprimento. Cristo nos introduz ao descanso eterno, não Moisés e não a lei, mas Cristo. Por isso os primeiros cristãos, desde cedo, já cumpriam esse mandamento no domingo, que ficou chamado como o dia do Senhor ou o sábado cristão. Porque nós entendemos que a observância do primeiro dia do Senhor, do primeiro dia da semana, cumpre o que há de profético nesse 4º mandamento. Agora vamos para a segunda tábua, né? Esses mandamentos aqui foram resumidos por Jesus num mandamento só. Vocês devem amar o seu próximo como vocês amam a si mesmos. Porque quem ama vocês devem amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, eu já mencionei isso, você só vai adorá-lo, você não vai ter outros deuses, você vai adorá-lo da maneira como ele disse que queria ser adorado, e você vai participar das congregações solenes onde você vai ser instruído a respeito desse Deus, nesse dia que é o sábado do Senhor. Agora, a segunda tábua, os mandamentos referentes ao próximo, são 6, a partir do verso 12. Deus, depois de ter do alto do monte, na nuvem escura, falado essas 4 palavras iniciais, ele apresenta mais 6. Os israelitas, primeira palavra da segunda tábua, é o 5º mandamento, os israelitas deveriam respeitar e obedecer às autoridades. Verso 12. Quando diz assim: honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Se referindo à terra de Canaã, para onde eles estavam caminhando. Aqui o mandamento, ele pede que o israelita respeite, cuide, porque honrar aqui não é só manifestar respeito a pai e mãe, mas é cuidar financeiramente, é sustentar pai e mãe quando forem velhos e não tiverem mais condição de trabalhar. Então, honrar o pai e a mãe é cuidar deles, como uma demonstração de honra e respeito por tudo que eles fizeram por você, quando você dependia deles, quando era uma criança, e assim por diante. Honre pai e mãe significa isso aí. E é interessante porque pai e mãe são a primeira autoridade humana que nós conhecemos e que Deus colocou sobre nós. É a nossa escola. Uma criança que não aprende a obedecer o pai e a mãe, ela não vai ser obediente ao professor na sala de aula, ela não vai ser obediente à sua chefe ou seu chefe no trabalho, não vai ser obediente às autoridades constituídas, à autoridade policial e assim por diante. A obediência à autoridade começa em casa. E você pode ter certeza do seguinte: quando você vê uma criança desobedecendo seu pai, desobedecendo sua mãe, que não liga para a autoridade do pai e da mãe, você está diante de um possível delinquente no futuro.
É uma pessoa que vai crescer sem respeito pela autoridade e vai causar problemas. Por isso Deus começa cedinho. Aqui está a raiz de todo bem. Se a criança for educada desde cedo a acatar a autoridade, obedecer e respeitar aqueles que Deus colocou em autoridade sobre ele, ele vai crescer para acatar a autoridade legítima do próximo que Deus colocou sobre nós. A causa que é apresentada para esse mandamento, que Deus apresentou, é que ele prometeu dar aos obedientes uma permanência longa na terra prometida. Deus haveria de abençoá-los dessa forma. Eles ficariam na terra prometida se fossem uma nação que tivesse respeito pela autoridade. Por quê? Paulo explica isso mais adiante em Romanos 12. Toda autoridade é de Deus. Não existe autoridade que não provenha de Deus. Por isso, o que resiste à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus. Daí a promessa: se vocês forem uma nação obediente, se vocês aprendem a honrar a autoridade, vocês vão permanecer muito tempo na terra, vocês serão abençoados. O sexto mandamento, ou a sexta palavra, está aí no verso 13, significa o seguinte: ela tem a ver com a vida do próximo. Está escrito: não mate. Eu me lembro das minhas aulas de hebraico com o Hans Neumann, quando ele nos ensinava, lo katal, não mate, e ele explicava em seguida. Está errada a tradução, significa no hebraico, não assassinarás, é diferente, não assassinarás, lo katal. O que é que isso significa? Que o israelita deveria preservar e proteger a vida do seu próximo. Ele não podia assassinar o seu próximo, ele não podia tirar-lhe a vida por ódio, vingança ou interesse qualquer ou crueldade. Esse mandamento, corretamente entendido como não assassinarás, ele está em harmonia com os mandamentos mais adiantes, por exemplo, de pena de morte. Não seria uma contradição Deus dizer para a nação de Israel, não mate, mandamento absoluto. Mas alguns versículos mais adiante ele vai dizer, determinados pecados, eles são punidos com a pena de morte. Ué, mas o Senhor não disse que não pode matar? Aí Deus diz, não diz que você não pode matar, eu disse que você não pode assassinar o seu próximo. Que você não pode tirar-lhe a vida com intenção, por vingança, por crueldade ou qualquer outro interesse. Também é harmônico com a autodefesa. Mais adiante, nesse mesmo livro, Moisés vai dizer que se você estiver em casa, entrar um ladrão na sua casa, e você sentir que tem risco de vida para você e para a sua família, se você matar aquela pessoa dentro da sua casa, o sangue daquela pessoa não recai sobre você, é justa defesa. Então, se o mandamento é não matarás, absoluto, então como é que Deus se contradiz dizendo que eu posso matar o ladrão que entra na minha casa à noite, ameaçando a minha família? É porque ele está proibindo o assassínio, é isso que ele está proibindo. Eu posso me defender, devo me defender, cuidar da minha esposa e dos meus filhos, ainda que isso signifique, infelizmente, retribuir com força letal a ameaça para a minha família. O sétimo mandamento determinava que o israelita zelasse pelo casamento de seu próximo, não cometa adultério. É o sétimo mandamento. Por isso, para isso, ele não deveria, para que ele zelasse pelo casamento do próximo, ele não deveria cometer adultério com a mulher do seu próximo, ele não deveria ter relações com outra mulher que não fosse a sua esposa. O nome para isso é fornicação, e quando envolve dinheiro chama-se prostituição. Toda vez que você tem relações com alguém que não é a sua legítima esposa ou legítimo marido, ou é adultério, ou é fornicação, ou é prostituição. E quando Deus deu essa lei, não adultere, Ele está protegendo a família. Ele quer que a família continue protegida, que nós zelemos pela família, para que nós zelemos pelo casamento do próximo, em vez de você invejar ou querer a mulher do seu próximo, isso vai ser o objetivo do 10º mandamento, você zele, faça tudo para que o casamento do seu próximo vá bem, em vez de torcer para que ele dê errado, para você ficar com a mulher dele ou com a esposa, o marido dela. Ore para que tudo vá bem. Contribua, aconselhe, dê uma palavra boa, seja uma conselheira sábia, um conselheiro sábio, para que os casamentos permaneçam.
Os casamentos, está tão difícil casamento longevo hoje em dia, não é? Está tão difícil. Mas quando eles acontecem, eles são um referencial para os novos casais, mostrando que é possível você ser casado e feliz durante muitos anos. Durante muitos anos. Então, o 7º mandamento tem a ver com isso aí. O 8º mandamento proibia que o israelita roubasse. Veja o verso 15, não furte. O israelita era proibido de roubar. Ou seja, ele deveria proteger, cuidar, preservar os bens, propriedades e o gado do seu próximo. Ele devia fazer tudo possível para que o próximo dele tivesse a sua propriedade preservada, seus bens preservados e até produzir mais. Em vez de você ficar enciumado e com inveja quando o seu próximo prospera, comprou um carro do ano, arrumou um emprego melhor, em vez de você ficar com inveja, agradeça a Deus, ore por ele. Diz a lei lá em Êxodo, não sei se é Êxodo ou Levítico, que se um israelita encontrasse o jumento do seu próximo caído debaixo de uma carga, ele devia, em vez de... Hoje em dia, quando vira um caminhão, você já sabe o que é que acontece, né? Caminhão carregado. Se o israelita visse um jumento caído debaixo de uma carga, que significa o tombamento, não tinha ninguém perto, então ele devia levantar o jumento, pegar a carga e o jumento e devolver para o seu próximo. Está lá na lei de Moisés, para fazer isso aqui. Hoje em dia, quando o caminhão vira, especialmente se for de cerveja, você vê que não vai funcionar isso aqui, não é? As pessoas não querem saber. Mas nós somos, na lei de Deus, encorajados a proteger a propriedade do meu próximo. Isso significa que eu não vou fazer trambique, que eu não vou enganá-lo financeiramente, eu não vou fazer um falso acordo, eu não vou ficar devendo a ele enquanto eu posso pagar, eu não vou fazer nada que prejudique o meu próximo financeiramente. Mas eu vou zelar para que ele seja próspero e tenha tudo muito bem. O 9º mandamento tem a ver com a reputação do próximo. É o verso 16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. O que é que isso significa? Que o israelita tinha que zelar pela integridade do nome do seu irmão, do nome do seu próximo. O que é que isso significa? Nunca deveria contar mentiras a respeito do seu próximo. Nunca deveria dar um falso testemunho se fosse chamado a testemunhar num tribunal. Sempre deveria dizer a verdade. Nunca passar fake news, especialmente no Zap. Ou nunca passar alguma coisa que denigra a imagem do seu próximo, sem que você tenha conhecimento dos fatos. Fulana, estou passando isso só para você orar. Mas fulano de tal, eu soube, ele anda paquerando a secretária dele no trabalho. A mulher dele foi que me falou. Não conta isso para ninguém, tá? É só para tu orar. Aí fulana vai passar, encaminhar o forwards, né? Encaminhar o zap dizendo, olha o que eu recebi de Zé ou de Joana. Olha o que eu recebi. Só para oração. Tá? Não passa adiante não. Daqui a pouco a igreja toda está orando, né? Daqui a pouco a igreja toda está orando. Não dê testemunho contra o seu próximo, testemunho falso. Não passe adiante mentira. Não passe adiante notícia que você não sabe. Não faça isso. É pecado fazer isso. É pecado fazer isso. O último mandamento trata de não cobiçar nada que pertença ao seu próximo. Está aí no verso 17. Não cobice a casa do próximo, a mulher dele, servo, serva, boi, jumento, nem coisa nenhuma que pertença ao seu próximo. O israelita era proibido de olhar e desejar as coisas do próximo. Cobiçar é você querer ter aquilo que não é seu. É você desejar intensamente alguma coisa que não lhe pertence ou que está além da sua capacidade. Para que o israelita fizesse isso, ele deveria ter uma vida contente com aquilo que ele tem. Porque se você é contente com a mulher que Deus lhe deu, o marido que Deus lhe deu, o emprego que Deus lhe deu, a casa que Deus lhe deu, a propriedade que Deus lhe deu, se você está feliz com o que você tem, com a cara que Deus lhe deu, se você está feliz com isso, contente com tudo que Deus lhe deu, você não vai cobiçar a beleza de ninguém, o carro de ninguém, a mulher de ninguém, propriedade de ninguém. Esse mandamento se cumpre com o contentamento cristão e a gratidão, todo dia dizer, Deus,
Muito obrigado por tudo que eu tenho. Muito obrigado pelas bênçãos. Obrigado por tudo, tudo. Se você faz isso, você não vai cobiçar nada do seu próximo. Ao contrário, você vai cuidar para que ele seja feliz. Você vai falar bem dele, vai encorajá-lo, vai apoiá-lo em momentos difíceis e assim por diante. Ele vai respeitar a propriedade do seu irmão e se alegrar por ele ter tantas coisas boas, bonitas e caras. O Senhor Jesus resumiu esses mandamentos em um só. Devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Se nós amamos ao próximo como nós amamos a nós mesmos, nós não vamos desejar as coisas dele, não vamos roubar as coisas dele, nós vamos respeitar o nome e o casamento dele e nós vamos acatar a autoridade dele. Se você ama o seu próximo, você vai fazer exatamente isso. Por isso que Jesus disse que o amor é o cumprimento da lei. A lei se cumpre no amor. Se você ama, você vai obedecer isso aqui, tanto em relação a Deus como em relação ao seu próximo. Caminhando para o final, o que Deus queria ensinar aos israelitas, o seu povo, que ele tirou do Egito, com grande poder e glória, e falou a eles lá do alto do Monte Sinai, próximo à entrada deles na terra prometida? O que Deus queria ensinar com todas essas leis? Primeiro, que ele era diferente dos deuses dos povos que habitavam na terra que eles iriam ocupar. Os deuses daquela terra eram deuses violentos, deuses cruéis, que exigiam sacrifício de crianças. Eram deuses que se alegravam na imoralidade. O culto de muitos desses deuses envolvia prostituição cultural. Com esses 10 mandamentos, Deus está dizendo: eu sou diferente desses deuses, não me adore junto com esses deuses. Eu sou completamente outro, totalmente diferente. Ele queria mostrar que era espírito puríssimo, eterno, não criado, nem feito por mãos humanas, um Deus santo e que amava a santidade no seu povo. Por isso que esses mandamentos foram dados. Segundo, Deus queria ensinar aos israelitas que ele deveria ser adorado da forma como ele determinasse e não conforme o costume daqueles povos. Aqueles povos tinham seus rituais, tinham os seus sacerdotes, tinham os seus sacrifícios, mas Deus diz como é que ele deve ser adorado. Nós não podemos inventar culto a Deus, gente. Eu fico abismado quando vejo na internet cultos e igrejas ditas evangélicas, com fenômenos, com shows, com espetáculos, com coisas que não têm absolutamente nada a ver com o culto simples que Deus está pedindo na sua palavra. Mas tem boa intenção. Se bastasse boa intenção, por que Deus deu 4 mandamentos, os 4 primeiros a respeito do culto a Ele? Não basta boa intenção, porque veja só, Jesus disse, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. O culto tem que ser em verdade, não pode ser inventado. Terceira coisa, Deus queria dizer aos israelitas, ensinar aos israelitas que eles eram um povo resgatado pelo Senhor e que, portanto, eles deviam cuidar um dos outros. Cuide do seu irmão, não cobice o que ele tem, não tire a vida dele, não quebre o casamento dele, porque nós somos resgatados pelo mesmo Deus. Quarta coisa que Deus queria ensinar aos israelitas é que a aliança entre ele e os israelitas estava ou era refletida na obediência dos israelitas a estas leis. E por fim, que a obediência aos 10 mandamentos traria bênção e que a desobediência traria a maldição. Ok, pastor, muito bem. Mas o que é que isso tem a ver conosco? E já disse a vocês aqui, eu me lembro que eu ter dito, pastor, mais de uma vez, toda vez que o pastor disser assim, estou terminando, não acredite. Ele não está terminando. O que tudo isso representa para nós? Quando a gente lê essa passagem, o que ela representava naquela época, que foi o que nós vimos agora. Agora vem a pergunta, o que é que isso tem a ver conosco? Primeiro, nós somos o povo da aliança. Essa aliança que Deus tem com a nação de Israel, ela evolui e ela amadurece na aliança, nova aliança em Cristo Jesus, da qual nós somos participantes. Nós somos o povo da aliança, nós somos o Israel espiritual, nós somos a continuação desse povo, o povo de Deus. Portanto, os mandamentos continuam válidos para nós hoje. Cristo não aboliu a lei no sentido de que ele revogou esses 10 mandamentos. Cristo cumpriu a lei.
o que ela representava e apontava tipicamente. Mas os 10 mandamentos, eles continuam em vigor para nós com a alteração, já falei, da prática, da aplicação do 4º mandamento. Por quê? Porque esses mandamentos são a expressão da santidade de Deus. O monte pegando fogo, uma nuvem escura, uma voz de trovão. Deus, tão grande era a glória de Deus que o povo não queria nem chegar na base do monte, pediu a Moisés para mediar. Tudo isso é muito simbólico, icônico da salvação que nós temos no Evangelho. A lei, portanto, tem para nós os seguintes usos, 4. Anote aí. Primeiro, a lei quebra a nossa autossuficiência. Você pensa que é uma pessoa boa? Você me ouviu falar os 10 mandamentos. Diga com sinceridade se sua vida toda você guardou esses mandamentos. Você nunca fez isso, você quebrou esses mandamentos, todos. Ah, mas eu nunca adorei imagem, mas adorou pessoas, adorou sexo, adorou dinheiro, adorou você mesmo, coisas que tomam o lugar de Deus. A lei foi dada para mostrar que você é um pecador, digno da ira de Deus. A lei vale para nós hoje, para revelar os nossos pecados. Quando eu me preparava para pregar para vocês, eu disse diante de Deus, Deus, eu vou primeiro fazer comigo. E eu fui mandamento por mandamento. Acabei de joelhos, pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão a Deus. Esses mandamentos a gente quebra, não somente externamente, mas internamente. A lei de Deus alcança não somente a nossa performance externa, mas alcança nosso coração, nossa mente, porque Deus conhece todas as coisas. Os 10 mandamentos servem para mostrar a você o seu pecado e onde você precisa se arrepender e mudar. Terceiro, eles mostram que nós precisamos de Cristo, precisamos de um Salvador, alguém que cumpra isso, que pague a nossa dívida, e essa pessoa é Cristo. A lei aponta para Cristo, e ela diz, você precisa de perdão, e você precisa de alguém que lhe represente na obediência a Deus. Foi isso que Cristo fez, nosso representante, o cabeça da nova aliança. A lei aponta para Cristo, para o nosso Redentor, e diz que a salvação é pela graça e não por obediência. E por último, a lei serve como válida para nós hoje, como norma de gratidão. Você foi salvo pela graça, não foi assim que aconteceu? Deus primeiro mostrou quem Ele era, o que Ele tinha feito pelo povo, e em seguida Ele diz, portanto, não tem outro Deus diante de mim. Se você foi salvo pela graça, se você creu em Cristo, foi justificado pela fé, seu coração está cheio de gratidão, você vai chegar diante de Deus e vai dizer, Deus, eu estou grato porque o Senhor me salvou, eu não mereço isso, o que é que eu posso fazer para lhe agradecer? Sabe qual é a resposta de Deus? Você vai fazer o seguinte, não terás outros deuses diante de mim, não faça para você imagem de escultura, não tome meu nome em vão, lembra do dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, não dê testemunho, não cobice absolutamente nada do seu próximo. A lei funciona como norma de gratidão, por isso ela é válida, a lei de Deus é válida para os nossos dias, não para a salvação, porque Deus já salvou, não foi isso? Ele primeiro tirou o povo do Egito e em seguida deu a lei, não o contrário. Então a lei não foi dada para você ser salvo por ela, mas para você conhecer que você é um pecador, admitir a graça de Deus e obedecer a Deus e agradar a Deus na obediência dos seus caminhos. Amém? Que Deus nos faça um povo abençoado, um povo que teme a Deus, esse Deus grandioso, majestoso, e que o ama a ponto de obedecer a sua lei, como expressão de gratidão aqui nesse mundo.